naquele lugar, né? Se ele de fato é conhecido como uma referência naquele produto ou naquele serviço. Que foi o caso aqui de Divina Pastora. A gente fez em parceria na época com o IFAM, que já tinha feito um estudo muito grande na área, então essa documentação nos auxiliou para que a gente entrasse com o registro de indicação geográfica no INPI. Então, foi um resgate histórico para provar que, de fato, aquela região é conhecida como associada à parte do território com aquele produto ou aquele serviço. Acho que vamos lá. E aí, qual a diferença dos dois, né? Eu lembro que quando a primeira vez que eu fiz o curso de indicação geográfica, foi lá na Embrapa do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que eu tive contato com o tema e a gente participou de uma capacitação um pouco extensa até lá nessa região. E a primeira impressão que eu tive é que denominação de origem era alguma coisa mais importante que a de procedência, né? É o primeiro contato que a gente tem, e até porque tinha algumas indicações de procedência que estavam com processo para se tornar de origem. Então, a gente sempre pensava que o valor da de origem era maior, né? E isso é uma lenda. Na verdade, para a propriedade industrial, as duas são equivalentes, tanto a indicação de procedência quanto a de origem, né? E a gente faz uma observação aí em relação a os que... Acho que pode dar um clique, ele acho que vai aparecer aqui uma observação interessante, né? Quando o nome geográfico se torna algo comum, ele não pode ser considerado uma indicação geográfica. E a gente dá um exemplo aqui dos frutos de Goiás, né? Tem sorveterias, tem diversos produtos como frutas de Goiás, e esse aí, como já é de uso comum, pode ser uma indicação de procedência. Queijos, né? Tem alguns tipos de queijo que remetem, que não é o caso da canastra, a uma determinada região, que já é de uso comum, e nesse caso ele não é considerado um EG. Né? E o que fazer antes de requerer o pedido? São muitos, é uma jornada, é uma trilha para a gente chegar até o registro. E a gente fica falando assim, mas quando chega no INPI, mas até chegar no INPI, houve um processo anterior que tem que ser muito bem elaborado para que quando você der entrada no INPI, você não precise voltar e refazer o processo inteiro, que é muito comum. Eu acho que uma das grandes causas para que o registro demore muito a sair da indicação geográfica é como foi preparada essa documentação. E aí a gente parte daquilo que é o comecinho de tudo, é preparar e sensibilizar os produtores, primeiro para o tema, fazer uma análise de como está a produção e a organização daquele grupo, né, identificar de fato se eles estão na área de delimitação correta, qual é a delimitação daquela região, identificar a entidade que vai estar à frente disso, descrever o produto e a indicação geográfica, e aqui eu destaquei a questão de elaborar o caderno de especificações técnicas, que antes a gente falava de regulamento de uso, né? Tem que descrever todo o processo produtivo, envolver os produtores locais, quais os produtos que vão, de fato, requerer a indicação geográfica, porque você pode ter uma gama de produtos, mas nem todos, dentro daquela associação ou daquela cooperativa, nem todos vão ser certificados. Aconteceu um pouco isso lá em Divina Pastora. Tem alguns produtos que aqueles pontos já não eram os pontos originais, vamos dizer assim, da renda irlandesa, alguns pontos já eram associados ao crochê, e alguns produtos não entraram na relação dos produtos que receberiam lá o selinho da indicação geográfica. Quais os mecanismos de controle dos produtores e prestadores de serviço? Também é muito importante, porque em relação ao artesanato, que são casos que eu acompanhei bem de perto, não só aqui em Sergipe, que ficou bem assim notório foi a questão do regulamento, de quem vai receber o selo. Isso aí foi uma complicação muito grande para as associações, uma responsabilidade para o comitê, que estava responsável por isso, e a causa principal para muitas associações não estarem usando o selo, mesmo ela tendo a indicação geográfica, ela está lá como uma plaquinha na parede, e eles não estão utilizando isso nos produtos, nem comercialmente. Porque para você identificar qual produto vai usar ou não o selo, criou um atrito tão grande
e que as pessoas acabaram se afastando um pouco da indicação geográfica. Isso aconteceu em quase todos os processos ligados ao artesanato. Alguns superaram essa etapa, mas boa parte ainda está retomando essa questão do selo. A gente tem um exemplo aqui próximo, né, de Divina Pastora, que o selo já, 2012, eles são 8 anos que eles poderiam estar usando comercialmente, eles usaram aproximadamente 1 ou 2 anos. Então, assim, é uma coisa que a gente está estudando, que a gente está retomando, o que é que a gente pode fazer para contribuir. Eu sei que a universidade está muito próxima em relação a isso. O IFES está muito perto, tem muitos estudos lá, tem muitas, o IFAM, tem muitas instituições dando sua contribuição, mas a gente tem que estar fazendo uma parceria com eles para a gente resolver esse problema, porque atualmente é o que mais está impactando a não utilização do selo comercialmente. Esse requerimento precisa ser aprovado na Assembleia Geral, solicitar um instrumento oficial que delimita a área geográfica, que no caso da gente aqui, foi essa DETEC que nos deu esse documento, que dizia que a área Divina Pastora era uma área reconhecida pela renda irlandesa, e assim que reunir toda essa documentação, fazer a solicitação do registro junto ao INPI. Eu falo rápido às vezes, viu, gente? É porque eu vou dar uma desaceleradazinha, senão a gente acaba mais rápido do que o previsto. Mas está ótimo, fique tranquilo. Pode me dar um freio, falar, não, fala um pouco mais devagar, às vezes eu me empolgo. Em relação... Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom, Hélio. Tantas lives esse ano que a gente acaba até aprendendo a dar uma desacelerada, né? Aprendendo um pouquinho essa parte. Como registrar a indicação geográfica? Aqui os registros de indicação é concedido, como eu já falei, pelo INPI. E a 28 de dezembro de 2018 teve uma nova instrução, teve uma instrução normativa em que fez algumas alterações em relação a esse registro. Eu vou estar apresentando um pouquinho mais à frente. Tinham mudanças que não eram possíveis na instrução normativa anterior e que agora, a partir dessa instrução normativa que entrou em vigor em março de 2019, a gente já consegue fazer algumas alterações, né? O pedido do registro pode ser requerido por uma associação, sindicato, ou qualquer outra entidade que atue na qualidade de substituto processual. Ela pode requerer o registro da indicação geográfica desde que esteja estabelecida naquela região delimitada, né? E no caso de existência de um único produtor ou prestador de serviço na região, o pedido de indicação geográfica pode ser feito por esse. Também é uma dúvida que surgia muito. Será que tem que ter uma associação para isso? Será que tem que ter uma cooperativa para se entrar com esse pedido? E aí a gente viu que não é necessariamente, pode ser feito através só de uma associação ou de uma cooperativa. Pode ser feito através de um MEI, pode ser feito através de um produtor individual, desde que naquela região tem apenas um único produtor, né? Ele também pode requerer a questão do registro da indicação geográfica. Pode passar, Hélio. E aí eu tenho uma documentação necessária, que a gente pode estar depois passando para vocês essa apresentação. Eu vou passar um link aqui do Data Sebrae, que tem todas as informações sobre indicação geográfica, publicações, pesquisa de todas as indicações que existem no Brasil. Então, assim, eu vou passar esse link do Data Sebrae, vocês vão acessar e lá vocês vão ver que é bem legal. Tem tudo isso aqui, o passo a passo e a documentação necessária. Eu destaquei a questão do caderno de especificações técnicas, que eu já tinha falado anteriormente, né, que todo o processo produtivo tem que ser mapeado para que ele possa ser rastreado também, né, e a declaração de que os produtores ou prestadores de serviço estão naquela área delimitada. No caso de Divina Pastora, a gente passou uma relação dos artesãos que trabalhavam com a renda irlandesa, e a prefeitura foi que nos passou, nos deu esse documento, né, comprovando que aquele pessoal estava, de fato, naquela área delimitada. E no caso de indicação de procedência, é um documento que comprova o nome geográfico se tornou conhecido. Que aí vem a questão do resgate histórico, de todas as publicações que já foram feitas. A gente pegou muita coisa de publicações de jornais antigos, revistas de moda, falando sobre a renda irlandesa, fez um resgate histórico para provar que, de fato, aquele local
já era conhecida há muito tempo, já tem uma referência associada àquele produto, né? E um instrumento oficial que delimita a área geográfica, que no caso daqui de Sergipe foi a SEDETEC que nos deu, né? Uma representação gráfica e o comprovante de pagamento da retribuição, ou da retribuição correspondente. Pode passar, Eva. Então, aqui eu não botei 2019, mas é 2019. Desde o dia 3 de março de 2019, está em vigor a Instrução Normativa 95, de dezembro de 2018. E ela estabelece algumas condições para o registro das indicações geográficas, mas o que mudou, assim, de fato, entre as novidades, é que a questão que a gente usava de regulamento de uso, agora é caderno de especificações técnicas, e já é possível realizar alteração do registro da indicação geográfica para incluir outros produtos ou serviços, alterar a representação gráfica. Nessa alteração da representação gráfica, você pode alterar, inclusive, a questão do local, porque na resolução anterior, você tinha que fazer referência ao local da produção. Por exemplo, indicação de procedência, Divina Pastora. Hoje não é obrigatório você colocar a indicação, o nome Divina Pastora. Outra coisa, a área delimitada. Só lembrando que essas alterações só podem ser realizadas após 2 anos concedido o registro, né? O registro está validado. A partir de 2 anos é que a gente pode estar entrando com essa solicitação. Divina Pastora, porque sempre, por exemplo, que remete a gente e é muito próximo. A área é o município, a delimitação geográfica é o município como um todo, mas a gente sabe que existe outros municípios vizinhos que também trabalham com a renda irlandesa. Então, há a possibilidade de você fazer uma solicitação e você incluir aquelas outras áreas dentro daquela indicação geográfica. É uma coisa possível e antes era um pouco mais amarrado. Né, eu estou entrando aí um pouco na sua praia, mas é mais ou menos isso. Me corrija, viu? Se tiver... Tá certíssimo, tá mas certíssimo. A sua experiência em G é muito maior que a minha, Lara. Eu sou examinador de patente. Meu conceito de G é introdutório. Fica à vontade aí, tá show. E a gente gostou muito dessa nova resolução de 2018, porque era uma discussão antiga. Poxa, tantos outros produtores que estão aqui no povoado vizinho, que estão aqui na mesma região, e aí não pode estar utilizando o selo da indicação geográfica. Então, assim, eu acho que isso veio beneficiar muito os produtores, até porque quem vai fazer esse critério de seleção é o comitê mesmo, continua do mesmo jeito, mas você consegue atender um volume maior de produtores que também tem aquelas mesmas características da área que a gente delimitou inicialmente. Então, eu acho que tem uma contribuição bem legal em relação a isso. Isso aqui a gente tem um mapa que tem lá disponível no BGE, de todas as indicações geográficas do Brasil, a nossa aqui, de Divina Pastora. E, ao total, isso aqui foi de março, nós tínhamos no Brasil 67 indicações geográficas, sendo 56 de procedência e 11 de origem. Dos últimos 6 meses, a gente acrescenta aqui mais 3, a gente conseguiu fechar 70 IGs aqui no Brasil, agora em 2020. Esse aqui é o que eu falei para vocês, é o Data Sebrae. Vocês acessando, eles pedem um cadastro, vocês conseguem ter informações de todas as indicações geográficas do Brasil. É muito interessante, que não deu para printar o restante da página, mas aqui tem publicações, eventos que ocorrem no Brasil todo em relação à indicação geográfica. Se vocês puderem acessar, é muito bom, é bem interessante. Vou colocar o link. E aqui, eu vou... Tá aqui, o Data Sebrae, já esse link aqui. Se ele puder copiar ele, eu agradeço. E da apresentação. Aqui em cima, né, Lara? datasebrae.com.br, pessoal. Pode colocar a indicação geográfica, que aí já vai direto. Ah, entendi. Aqui tá... Pode botar todo ele, você já cai direto. Ele vai pedir um cadastro, você faz o cadastro, e-mail, algumas informações, e você já cai direto na... Tá acessando não, Lara. Não tô conseguindo abrir, não. Não tá, não? Ah, não. Eu acho que tem que fazer, então, o cadastro inicial no datasebrae.com.br. Porque
funcionaria se eu tivesse na homepage, como é uma apresentação, print screen, entendeu? Eu acho que não vai, não. Mas a gente copia aqui para o pessoal no chat e aí eles tentam acessar. Acho que é tranquilo. Show. Lara, eu vou passar o link aqui para o pessoal, daí eles disponibilizam. A Letícia já disponibilizou. Pronto, aí, Letícia. Você faz o cadastro e lá você procura pela indicação geográfica e já cai nessa página. E aqui a gente vai falar um pouquinho da nossa caminhada enquanto Sebrae junto à indicação geográfica, né? Começou em 2003, uma parceria do Sebrae com o CIRAD e a Embaixada da França, e o resultado foi esse manualzinho aqui, para certificações de indicações geográficas. Foi o primeiro trabalho do Sebrae com indicação geográfica. Pode passar, né? Então, a gente faz aqui uma análise aqui da evolução dos números das indicações geográficas. A gente começou aqui em 2002, a gente tinha do Vale dos Vinhedos, que foi o primeiro. 2019 aqui, 66. A gente já está agora em 2020 com 70. E a projeção é que até 2023 a gente tenha 150 indicações geográficas, de procedência e de origem. E está no caminho, né? A gente está com... Mais à frente eu vou mostrar aqui as nossas ações junto aos parceiros, para que a gente consiga, de fato, tornar esse tema mais próximo do mercado consumidor, do produtor, e que a gente consiga mais indicações geográficas. O Sebrae atualmente tem uma parceria com o INPI, com o MAPA, Ministério da Economia, para que a gente estimule e aumente essa quantidade de indicações geográficas no Brasil. Né? O Sebrae entra aí como agência de fomento e atua como articulador entre os pequenos negócios e preparando esses pequenos negócios para o tema da indicação geográfica. Acho que, se você der um clique, eu acho que vai aparecer alguma coisa aqui, senão eu falo. Pronto. O Sebrae não tem uma atribuição legal quanto ao reconhecimento e à proteção da indicação geográfica, né? Mas ele procura fomentar esse debate e faz essa articulação entre o pequeno negócio, entre as associações, as cooperativas, as indicações geográficas, INPI, MAPA e todos esses parceiros envolvidos. Então, nosso papel é orientar os pequenos negócios quanto à compreensão e utilização de mecanismos nas suas estratégias de comunicação com o mercado, né? Por isso temos o INPI como parceiro, que é responsável pelo registro, o MAPA, que responde pelas questões de regulamentação sanitária e a qualidade dos produtos agropecuários. E os nossos desafios aqui, né, que é revelar e fortalecer os produtos e serviços brasileiros diferenciados pela origem, por meio de tecnologia da inovação, para conquistar os mercados no Brasil e no exterior, promovendo a agregação de valor e produtividade. E aqui a gente vai contar aqui um pouco do que está ocorrendo recentemente em relação a esse tema. O MAPA, não sei se tem alguém aqui do MAPA participando, tem 2 anos que o MAPA, em parceria com o Sebrae, com o INPI, com esse ecossistema que envolve, gostei do nome, viu, Hélio? Todo o processo de indicação geográfica, eles estão visitando todos os estados do Brasil para fazer um mapeamento das potenciais indicações geográficas. E aquelas que já têm indicação geográfica, o que é que a gente poderia fazer enquanto parceiro para que a gente retome essa questão de que não tenha o registro, mas não está utilizando como selo nem comercialmente. Então, o MAPA, junto com o Sebrae, está fazendo esse estudo. Esse ano nós já tivemos 2 reuniões aqui em Sergipe. A gente identificou potenciais indicações geográficas na questão do queijo, ele acompanhou essa do queijo de coalho, mas com um estudo uma análise realizada pelo próprio Ministério, pelo Sebrae e alguns técnicos, a gente chegou à conclusão que, nesse momento, a gente não tem como trabalhar com indicação geográfica para o queijo coalho, por a questão da área de delimitação, das características, mas é uma coisa que está em estudo ainda. Em relação aos produtos da mangaba, tem uma forte chance de se trabalhar com esses produtos, porque nós somos reconhecidos já como grande produtor de mangaba, temos nossos produtos, então foi o que mais evoluiu agora, pela análise do MAPA, e a gente não entrou com esse trabalho agora, porque a gente precisa trabalhar a questão dos grupos, porque da forma que está, ele vai andar para a marca coletiva.
e que não quer dizer que ele não se transforme depois em indicação geográfica. Então, a gente está fazendo essa análise, está trabalhando para a possibilidade da marca coletiva e, posteriormente, entrar com um trabalho mais aprofundado para a indicação geográfica. A gente está analisando as condições do grupo, como é que está sendo feito o trabalho, enfim, a gente tem todo o diagnóstico que eu posso estar compartilhando também posteriormente com vocês, desse diagnóstico que a gente está fazendo. É uma empresa do Espírito Santo que está fazendo parceria com a gente esse diagnóstico das indicações geográficas do Brasil inteiro. Acho que no Data Sebrae, se vocês acessarem, tem lá o questionário também. Pode passar, ele. E aí, como é que a gente vai criar novas indicações geográficas, fortalecer as existentes? Então, a gente está fazendo esse mapeamento no Brasil todo, essa descoberta do que já tem, do que está sem trabalhar, dos potenciais produtos que possam se tornar uma indicação geográfica. E aí, a gente está nessa primeira fase aqui, identificando essa potencialidade, a gente está trabalhando agora a governança desses grupos. Em seguida, a gente vai trabalhar com a inovação, tecnologia, a questão da gestão, para, na terceira fase, investir muito em mercado e comunicação. Os produtos já existentes, tem uma ação do Sebrae, junto com o Ministério da Economia, de se trabalhar os grandes nomes da gastronomia, começar com esses produtos ligados ao agronegócio, para que a gente faça esses programas que estão assim, que tem uma audiência muito grande, que se faça programas só com produtos certificados de indicação geográfica. Então, já começou o processo de contratação com esse pessoal, vocês vão ter uma surpresa boa, porque é uma pessoa bem da área, bem simpática, tem programa da TV com bastante audiência, e a gente está caminhando para isso, a gente fechar um contrato com eles por um tempo, todos os produtos que eles vão utilizar na receita, são certificados, são produtos de indicação geográfica. É uma forma de chegar até o consumidor final. E aí ele vai falar o que é indicação geográfica, ele vai fazer essa sensibilização com a diferenciação do produto, e eu acho que o caminho é esse, né? Para que o mercado consumidor, de fato, entenda o que é uma indicação geográfica, tem que estar lá, na prática. E a gente está caminhando para essa contratação. Era para ter acontecido em junho, mas por conta da pandemia, a gente acha que no primeiro semestre de 2021 a gente já está com isso mais consolidado. Pode passar ele. E as nossas perspectivas é que são desenvolvimento dessas ações, como eu citei algumas, voltadas para a divulgação dos produtos já certificados, estimulando aqueles que não têm a indicação geográfica, mas são potenciais, né? E partindo do pressuposto que a indicação geográfica ela é valorizada por consumidores com poder aquisitivo maior. Esses consumidores que já viajaram para a Europa, que conhecem de fato a valorização que se dá lá em relação à indicação geográfica, mas ele ainda é bem desconhecido entre os produtores, comerciantes e pela maior parte dos consumidores. E as artesãs, não sei se tem alguém aqui de Divina Pastora, elas nos relatavam muito isso. Ah, Lara, o selo ficou bonitinho, mas eles ainda não entendem o que é que agrega em relação ao valor ao produto. E aí a gente conversava com elas para elas entenderem, porque tem que partir do produtor, né? O que é que está agregando valor aquilo ali? Por que a minha renda, por que a minha cachaça, por que o meu produto é diferente daquele produto de outra região? Então, isso ainda a gente está numa fase bem inicial em relação a isso. E nós temos um acordo do Mercosul com a União Europeia, onde se reconhecerá as indicações geográficas no território, né? Tirando a questão do artesanato, porque na Europa a indicação geográfica está em relação às bebidas e os produtos agrícolas. Eles não têm lá indicação geográfica para artesanato. Então, como eles não têm isso para o artesanato, eles não reconhecem o artesanato como indicação geográfica. Esse acordo foi apresentado em março agora de 2020, teve representantes da União Europeia, do Mercosul, foi um evento grande lá em Brasília, participei desse evento, e eles estavam já numa fase de consolidação dessa parceria. Você tem que entrar com registro lá, mas a forma é bem mais simplificada, e se reconhecendo as indicações geográficas brasileiras no mercado comum europeu. Acho que vai ser um grande processo. Inclusive, o Ministério da Economia, junto com o Sebrae e o MAPA, eles estavam fazendo a relação de todos esses produtos.
E aí a gente questionou a questão, o artesanato. Aí o artesanato, ele não vai entrar como, eles não reconhecem como indicação geográfica, mas eles vão fazer parte dessa relação dos produtos, que vai ter um tratamento diferenciado na comercialização com os países da União Europeia. Pode passar, ele. Esse aqui são as parcerias que eles já fecharam com os diversos países, e aqui o nosso, do Mercosul, que eles estavam em conclusão. Agora, esse processo, ele tá um pouco parado, mas nessa fase aqui, quando foi em março, eles já estavam concluindo. Eu não sei como é que está, sinceramente, a análise agora, mas já estava bem adiantado em relação às indicações geográficas, porque envolve muita coisa, mas em relação às indicações geográficas, já estava na parte de consolidação e conclusão desse acordo, que eu acho que vai ser um ganho muito grande para a gente. Pode passar, Hélio. E aí, sou eu. Esse é meu e-mail. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Lara, enquanto o pessoal vai encaminhando as perguntas, eu gostaria de só lhe fazer uma pergunta aqui, e depois a gente já pode partir para a nossa conversa, né? O pessoal gostou muito do que você expôs, e muitos estão perguntando se você pode disponibilizar a apresentação. Sim, posso sim. Ótimo, obrigada. Muito obrigada, parabéns pela explanação, pela apresentação. Eu acho que você soube sintetizar, né, muito bem o conteúdo e com certeza aí motivar o pessoal para saber mais, né, para se empenhar mais no conhecimento de IGs. Eu sou da área de engenharia agronômica, né, então eu sou agrônoma e acho extremamente importante a gente discutir esse tema. Eu acho que é uma hora, né, quando a gente fala de IG, onde profissionais de diversas áreas interagem para um bem maior, né, para um bem coletivo de uma determinada comunidade, região, e isso é extremamente relevante. O Ministério da Agricultura tem um papel também importante, né, nessa colaboração, e eu vou começar fazendo um questionamento. E o Baixo São Francisco? Não tem nenhuma previsão de IG para lá? Nesses estudos que a gente tem, por enquanto, não. Mas nós estamos conversando muito com o pessoal do agronegócio, inclusive aqui nosso. Acho que ele acompanha muito isso. Eu tenho uma colega aqui que toda hora a gente está falando sobre indicação geográfica para esses produtos daqui. É a Luciana, o Ramalho, o pessoal aqui do setor do agronegócio. Eu falo, a gente tem que trabalhar isso, porque assim, nosso estado, a gente tem a renda irlandesa, nós somos a primeira renda do Brasil com indicação geográfica. O nosso case de sucesso civil para esse processo foi um modelo para os demais, e a gente parou na primeira lá em 2012, e os outros estados estão conseguindo para diversos produtos, para o melão, para a goiaba lá do Paraná, para a banana. Eu pensei na pimenta rosa no Baixo São Francisco. Pode ser, eu até, como falou que o nosso papel aqui é de conexão, a gente pode estar alinhando isso, e a gente tem até 2020 para encaminhar para o mapa e para o Sebrae Nacional esses potenciais, e aí essa consultoria que está sendo contratada para isso já entra em contato com o produtor e já faz esse primeiro pré-diagnóstico. Então, a gente já pode estar fomentando isso aí, acho que é interessante. Ótimo. Temos muitas perguntas, Lara. O Luciano Ricardo, de Santana, ele pergunta aqui, né, sobre o queijo de Sergipe, que na realidade é uma sugestão. Eu recomendo a tese da professora Sônia de Souza Mendonça Menezes, Departamento de Geografia. Né? Então, eu não sei se você quer comentar alguma coisa. Sim, eu conheci a tese dela, também da professora Mônica, se eu não me engano, a gente pegou todos esses estudos para tratar a questão do queijo,
Mas, assim, quando a gente trabalhou a questão da delimitação geográfica, das condições das queijarias, da parte da organização, esse trabalho ficou um pouco parado, ele acompanhou a gente. Qual seria a instituição que iria entrar com essa solicitação junto ao INPI? Então, há uma questão também de cooperativismo a ser trabalhado inicialmente, de associativismo, da união dos produtores, da questão das adequações que estão sendo feitas agora, né, naquela região. A gente está acompanhando o Sebrae parceiro através do Sebrae Tech. E no momento seguinte a gente pensar numa indicação geográfica, agora partindo da preparação, né? Qual vai ser a instituição, se eles estão de acordo com os que tá se exigindo lá para a questão da fabricação do queijo, como é que está isso? A gente teve até um seminário aqui sobre esse tema, não sei se alguém participou. E no próprio seminário, todos os participantes chegaram a essa conclusão, os palestrantes junto aos participantes, que aquele é interessante, é um queijo de características únicas, mas a gente tem um processo aí. E a gente tem que encaminhar para o INPI quando esse processo, esse ciclo já estiver fechado. Mas, com certeza, está mapeado como potencial. A gente tem um potencial também aqui muito grande, questão da farinha. Né? Nós temos a farinha aí de Campo do Brito, daquela região, que também já tá sendo levantada aí como uma possível indicação geográfica. Mais uma questão aqui, do professor Antônio Martins. A renda irlandesa de Divina Pastora recebeu o selo de indicação geográfica, mas quais os grandes desafios na sua ótica? Instrumentalização, autoestima baixa, melhor forma de divulgação, exploração, e com sua experiência, como superar esses desafios? Divina Pastora, nesse evento que a gente participou, do mapeamento das indicações geográficas, que estão, vamos dizer assim, paradas, né, sem a utilização do selo nos produtos, o destaque era Divina Pastora, lá no Sebrae Nacional, isso junto com o pessoal do INPI Nacional também, todos os participantes no evento que teve em março. E já está sendo feito um diagnóstico com essa empresa parceira nossa do Espírito Santo, eles já devem estar apresentando a elas agora, até acho que novembro, e lá eles apontam quais os principais problemas e como é que a gente pode trabalhar com isso. Com certeza vai apontar para a questão da coletividade, né, da questão das peças e o entendimento das artesãs. Será que todos os artesãos entendem de fato que é indicação geográfica? Se você perguntar, ela aponta lá para o selinho, né, foi entregue lá o certificado. Mas como é que isso vai ser utilizado comercialmente? Eu acho que isso aí a gente tem que trabalhar com elas, mas os produtores, Divina Pastora tem uma grande vantagem também, né? Se a gente conseguir fechar essa questão da utilização do selo nos produtos, conseguir fechar quem de fato vai aprovar ou não os produtos, o comitê que aprova esses produtos, o público consumidor da renda irlandesa já é um público com nível A, B, então ele já entende um pouco daquela certificação. Então, a grande vantagem do produto de Divina Pastora, a entrada dele já é um público que conhece um pouco a questão da indicação de procedência. Ótimo, temos mais perguntas. A Letícia Silvério, ela pergunta, em geral, como as comunidades recebem a ideia da possibilidade de certificação? Acontece muito aquela parte da gestão da associação que está à frente, os diretores, eles entendem, mas boa parte dos produtores não. Então, é uma informação que acaba ficando de quem toma as decisões da associação, né? Que são presidentes. Quando esse grupo sai, que foi o que aconteceu muito claramente em Divina Pastora, e as pessoas que assumiram posteriormente, que é natural, é um processo democrático lá de escolha na associação, os que assumiram não entendem a importância daquilo, até que eles entendam, isso não consegue ser passado para a gestão seguinte, e aí quebra o ciclo. Então, é o que a gente está trabalhando, mesmo a gente tendo sensibilizado, a gente tem 2 anos de reuniões lá com as artesãs, tem a questão do entendimento, principalmente em relação ao artesanato. Elas não absorvem da mesma forma, né?
As perguntas, elas são todas extremamente relevantes aqui, vamos tentar responder todas. Eu falei... Eu vou fazer uma pergunta aqui do professor Martins. Como relacionar a IG com o turismo? Vi que isso é usado em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Podemos potencializar isso aqui no Nordeste? A indicação geográfica no Rio Grande do Sul, desde quando eu fiz minha capacitação lá, que a gente já foi para a capacitação de indicação geográfica junto com o do turismo de experiência. Então, eles trabalham com isso desde 2006, 2008, por aí. E é muito interessante, porque eles fazem a questão da indicação geográfica do vinho, e eles vão nos locais onde os vinhos são produzidos e que tem indicação geográfica, e a gente faz a vivência daquela produção lá. E é um exemplo, assim, a ser seguido. Minas também faz isso com a questão da cachaça, e a gente pode estar trabalhando, sim. O único produto que a gente tem é a renda irlandesa, e o saber fazer da renda irlandesa é muito específico, né? Então, a gente poderia estar trabalhando a valorização da renda irlandesa. Todo evento que o Sebrae participa em relação ao artesanato, a gente leva um artesão da renda irlandesa, a gente trabalha com a divulgação da indicação geográfica, e a gente tem um momento do saber fazer naquele ambiente. E atrai muita gente mesmo, assim, interessado. Agora, é uma coisa para a gente estar trazendo para a realidade delas, né, para o município delas, porque lá tem a questão da religiosidade, tem um potencial muito grande do turismo religioso, que a gente poderia estar trabalhando, associado com a questão da indicação geográfica. Acho que está muito. Entendi. Lara, Matheus Gonzaga Teles, ele faz o questionamento ainda sobre a renda. Se você tivesse que apontar aí, né, Lara, quais os maiores desafios da IG de Divina Pastora? Se você tivesse que elencar aí alguns. Número 1, eu acho que é a questão do entendimento das produtoras sobre indicação geográfica. Que, de fato, eles agregam valor, que, de fato, é muito importante em relação ao produto delas, para elas estarem trabalhando. E acho que a gente tem que passar por um processo de sensibilização dessas artesãs quanto ao produto e quanto à indicação geográfica, agregando valor a esse produto. Acho que é o primeiro passo para a gente estar fazendo com elas, nesse momento. E a questão... Ela já... só para... Oi, desculpa. Não, eu sei que está tendo muito trabalho lá, muita parceria da universidade, do IFES, e isso está ajudando bastante. Inclusive, a pessoa que está lá agora na associação, tem uma pessoa que é da área de propriedade intelectual, né, que está lá como diretora da associação, e que esse grupo que está lá agora já nos procurou, já entrou em contato com o Sebrae Nacional, com o INPI, com essa empresa que está fazendo o diagnóstico. Eu tenho certeza que vai ser o caminho mesmo. Eles já estão bem antenados em relação a esse problema, e eles estão correndo atrás. Tenho certeza que Divina Pastora a gente vai retomar rapidinho essa questão da utilização do selo. Muito. Estão bem adiantados já. Ótimo. No processo. Lara, nós temos aqui a participação da professora Lília Mesquita, e ela gostaria de fazer um questionamento. Professora Lília, fique à vontade. Boa tarde, tudo bom? Olá, Lília, boa tarde. Lara, primeiro, obrigada pelas explanações maravilhosas, né, para quem pesquisa turismo como eu. E a minha pergunta vai porque eu estou desenvolvendo uma pesquisa no Litoral Sul, inclusive estamos criando uma rede colaborativa do turismo criativo, e uma das minhas inquietações enquanto pesquisadora foi exatamente o IG da Mangaba, lá do povoado Riboleirinha, em Estância, e também de Aroba, né, que já tem uma associação e produtos, já o Sebrae já atuou lá também. E agora com a questão de alguns cultivares, né, dentro da área da APA, em Indiaroba. Então, eu gostaria de saber se existe alguma atuação lá específica, se já tem algum grupo atuando, porque é uma linha que nós estamos trabalhando também no turismo de experiência e no turismo científico. Obrigada, Lília, pela pergunta. Nós estivemos lá em fevereiro com o pessoal do MAPA, e a gente identificou essa potencialidade local lá. Pelo
processo de organização deles, a gente está com a proposta de começar com a questão da marca coletiva. Inclusive, eles já têm, acho que a de Rebuleirinha tem uma marca bem legal já, eles trabalham em parceria com o pessoal da Barra dos Coqueiros, né? Isso. Os produtos são maravilhosos e aí a gente está já, pelo diagnóstico do mapa, junto com o Sebrae, a gente vai trabalhar a marca coletiva para potencializar a indicação geográfica para frente, enquanto a gente trabalha com a unidade do grupo, porque lá tem a questão territorial, né? Isso. O pessoal aqui da Barra dos Coqueiros, eles também trabalham de forma parecida. Então, a gente está estudando como é que a gente vai fazer isso enquanto território para a indicação geográfica, e algumas associações a gente viu que eles estão precisando muito dessa questão que a gente citou aqui como de Divina Pastora, né? Que a gente faça isso dentro de um processo do passo a passo mesmo. Então, vamos reforçar a questão deles lá, enquanto gestão, enquanto associação, para chegar à indicação geográfica. Mas foi o mapeamento número 1 feito pelo mapa, foi da Mangaba. Está lá como muito. Bater na sua porta. Viu? Tem grande potencial, o da Mangaba. Ok, obrigada. Por nada. E no caso da Mangaba, você poderia destacar algum item assim, que vocês identificaram como sendo extremamente positivo para uma marca coletiva e daí futuramente uma IG? Você pode destacar algo? Posso sim. A Mangaba a gente consegue associar a questão do produto, a questão cultural, a questão das mangabeiras, da coleta, a questão até da forma que elas coletam, até a questão de músicas que elas cantam, todo esse processo cultural é muito forte em relação às mangabeiras, muito. E isso, assim, impressionou bastante a gente. O que a gente identificou lá que precisa ser trabalhado é a questão da gestão das associações, e houve um pouco de resistência quando a gente tocou no assunto de quem entraria com o registro junto ao INPI. Então, meio que eles entenderam que seria uma associação de Rebuleirinha, uma de Aroba, outra, a da Barra dos Coqueiros, outra. Então, é por isso que eu estou falando, a gente pode entrar como uma marca coletiva para esses grupos todos, mas a gente trabalhando essa questão da gestão, do associativismo, do cooperativismo, para que a gente tenha uma instituição de fato validada por eles, única para entrar com esse registro. Nesse primeiro momento, a gente identificou que houve um pouco de resistência com esse tema. Quem é que vai entrar com o registro junto ao INPI? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer em relação a isso. Mas é um grande potencial, né? É extrativista, é isso mesmo. E tem um problema lá também, principalmente em Rebuleirinha, que a gente identificou, é o acesso delas às mangabas, né? Então, nem todo ano elas conseguem produzir, a cada vez mais elas têm uma quantidade menor de mangaba para transformar em produtos, e esse mapeamento aí, essa cadeia produtiva também tem que ser bem estudada, para que a gente não identifique um produto, não dê o selo e eles não tenham a capacidade de produção. São os dois pontos, a questão do cooperativismo e a capacidade de produção delas. Lara, agora uma pergunta do meu interesse específico de pesquisa. Eu trabalho com caracterização genética das mangabas de Sergipe. E a gente sempre tenta mostrar, né, o que está acontecendo com essa diversidade genética e associar com características como teor de açúcares em frutos, né? Porque as mangabas, quando elas estiveram conosco, elas enfatizaram que alguns frutos são melhores para fazer um tipo de alimento, outros de outras regiões são melhores para outra, e a gente está fazendo um trabalho comparando as mangabas daqui com de outras regiões. Você acha que isso pode contribuir de alguma forma para fortalecer aí mostrar um diferencial para as nossas mangabas? Muito, porque se a gente conseguir identificar isso, a gente já entra com a denominação de origem, né? Características únicas da nossa mangaba, proveniente do clima, do solo, e aí, de repente, não é nem de procedência, já é de origem. Ótimo. É bom saber, né? Bom saber. Lara, nós temos mais 5 minutos. Olha só como o tempo passa.
Ainda mais quando o assunto é interessante, instigante, né? Então, eu deixo você aí, e não sei se você quiser abrir aí o microfone para outras pessoas, fique à vontade, para a gente finalizar esse webinar, que foi muito, muito bom. Eu agradeço mais uma vez, em nome aí da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, por meio do professor Antônio Martins, que está atualmente coordenando a Sintec. Renata, muito obrigada. Eu faço o convite, para quem tiver mais alguma pergunta, pode abrir o microfone. Qualquer contato, pode acessar o meu e-mail. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu estou com acesso restrito aqui, compartilhar a apresentação que eu passei para o Hélio. Se não conseguir compartilhar agora, tem como encaminhar para o pessoal? Eu passo, Laura, se preocupe não que eu passo. Pronto, ok. Essa apresentação, assim, é um tema que eu gosto muito, indicação geográfica, então muita gente às vezes procura aqui, a gente fica batendo papo, eu até levo às vezes lá no Hélio para tirar dúvidas com o INPI, com outros grupos aqui, principalmente do agronegócios, então, se vocês precisarem em relação a esse tema, se quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. É uma coisa que a gente tem certeza que o Sebrae tem uma contribuição muito grande aí, nessa meta dos 150 que a gente quer atingir até 2023, e que o Sergipe, que a gente consiga aí, na parte de produtos aí agropecuários, que a gente consiga estender um pouco mais essa indicação geográfica. Fomos o primeiro da renda, mas a gente tem que ser o primeiro da mangaba também, né? Vamos ver se a gente consegue, mangaba. Eu quero aproveitar e me corrigir, o Sintec, não a Sintec, né? Porque antes, um dia a gente já foi coordenação, e o pessoal, eu quero agradecer ao pessoal aí que fica por trás das câmeras, e o pessoal está pedindo para que nós habilitemos aí as câmeras para que todos possam aparecer. E fique à vontade aí para concluir. Eu quero mais uma vez deixar meu muito obrigada. Obrigada, Renata. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Pode se comunicar. Mais uma vez eu falei, nós temos aqui o telefone geral do Sebrae, que é o 2106. Esse é o meu direto. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. E a apresentação, vou deixar aí para o nosso amigo Hélio compartilhar com vocês. Valeu, agradeço o convite. Participei ano passado, gostei muito. Ano passado a gente abordou a questão de como foi o processo lá de Divina Pastora. Sempre que a gente trabalha com esse tema, eu sempre recorro à Divina Pastora, porque foi o que eu vivenciei na prática. Mas agora a gente está numa etapa aí bem interessante de análise e de expansão desse processo todo de indicação geográfica, e pelo menos os mais 2 potenciais a gente espera que até 2023 a gente consiga, pelo menos, dar entrada lá no registro do INPI. Mais uma vez, obrigada. Ótimo. Muito bom, obrigada. Por nada. Obrigada a presença de todos, a participação. Obrigada, Hélio. Obrigado aí, professor. Agradecer a presença da Lara aí. A Lara é uma pessoa muito boa de se trabalhar, gente. Pessoa muito acessível. Vocês precisando dela, podem entrar em contato, entendeu? Já fiz muito trabalho com a Lara. A gente está tentando ver o negócio do queijo aí. Está com uns probleminhas, mas a gente acredita que vai ser resolvido. E agradecer, né, Lara? Obrigadão aí. Uma sexta-feira, você compartilhar com a gente aí seus conhecimentos, a gente só tem a agradecer. Valeu aí. Obrigada, Hélio. Para todo mundo, pessoal. Eu até brinco, viu, Hélio? Tem dias que, quando a gente estava discutindo a questão do queijo, o pessoal procurava na sala e dizia, ela deve estar lá no NPI falando sobre o queijo. Maravilha. Um abraço, gente. Valeu. Bom final de semana, pessoal. Quem era a Luciana?